A fraude contra credores é um instituto do direito civil que ocorre quando o devedor pratica atos que diminuem seu patrimônio, como doações, vendas ou perdão de dívidas. Tem o objetivo de dificultar ou impedir que seus credores recebam aquilo que lhes é devido. Ela é prevista nos artigos 158 até o artigo 165 do Código Civil. Ela protege a garantia patrimonial das obrigações e assegura que os credores possam buscar a anulação dos atos fraudulentos por meio da ação pauliana. A fraude contra credores acontece quando o devedor pratica atos como vender bens para prejudicar quem ele deve. Para existir, precisam estar presentes crédito anterior, a dívida já existia antes da fraude, prejuízo ao credor, eventos DEM, o ato deixou o devedor sem patrimônio para pagar, má-fé, intenção de fraudar do devedor e, às vezes, do terceiro, análise do caso concreto, avaliar provas e circunstâncias. O concilium fraudis é uma expressão jurídica de origem latina que pode ser traduzida como intenção de fraudar ou conluio fraudulento. No âmbito do direito, especialmente no campo do direito civil, essa expressão é utilizada para designar a presença de dolo, ou seja, da vontade deliberada de praticar um ato fraudulento com o objetivo de lesar terceiros ou violar normas legais ou contratuais. Em resumo, o concilium fraudis representa uma conduta intencional e dolosa que visa fraudar terceiros ou burlar disposições legais. Por sua gravidade e efeitos sociais, constitui um fundamento essencial para a aplicação da boa-fé nas relações jurídicas, sendo objeto de intensa repressão, tanto no plano preventivo quanto no repressivo do ordenamento jurídico. E como essa ação fraudulenta pode ser identificada? Bem, o reconhecimento do concilium fraudis exige uma análise minuciosa de todo o conjunto probatório. Em geral, esse tipo de intenção não se demonstra de forma direta, mas sim por meio de indícios, como a realização de um negócio sem a justificativa econômica plausível, a transferência de bens para pessoas próximas com valores inferiores ao de mercado, manutenção de posse que ocorre quando o devedor vende um imóvel, mas continua morando nele, evidenciando que a venda foi apenas de fachada. E vale ressaltar que para que o direito reconheça essa fraude, não basta apenas provar o ato suspeito. É de fundamental relevância provar a má-fé do devedor, que é o elemento subjetivo mais simples. Basta provar que ele tinha ciência que, ao se desfazer do seu patrimônio, estaria se tornando insolvente, ou seja, não teria mais como pagar aos seus credores. É necessário também provar a má-fé do terceiro, o adquirente. Se o negócio foi oneroso, ou seja, houve um pagamento, a lei protege quem estava de boa fé. Portanto, para a anulação da venda, é necessário provar que o terceiro sabia da condição financeira do devedor e conluiu com ele para prejudicar o credor. E, se o negócio foi gratuito, por exemplo, uma doação, a má-fé do terceiro é presumida, facilitando a anulação do ato. A insolvência ela ocorre quando o devedor não tem bens suficientes para pagar suas dívidas, ou seja, é aquela pessoa que tem mais dívidas do que bens. Isso pode ser comprovado através de documentos, como extratos bancários, contratos ou até processos judiciais. Quando o devedor ele é insolvente, os credores têm dificuldades ou até impossibilidade de receber o que lhes devem. Esse prejuízo é chamado de eventus dani. O consolius fraudis é a intenção do devedor de prejudicar os credores. Ele mostra a intenção de fraudar, ou seja, o elemento subjetivo da fraude. Já a prova de insolvência é a demonstração de que o patrimônio do devedor se tornou insuficiente para pagar as suas dívidas, sendo o elemento objetivo da fraude. Bom, os instrumentos de comprovações e meios de defesa dos credores são um mecanismo jurídico que garante a proteção desses direitos de quem tem valores a receber. Os instrumentos de comprovação são os documentos que demonstram a existência dessa dívida, como contratos, recibos, promissórias, cheque e outros comprovantes de obrigação. Temos também as medidas legais, que elas são utilizadas para assegurar o pagamento dessa dívida. Inclui a cobrança judicial, a execução de títulos e a penhora de bens. Assim, esses instrumentos eles permitem que o credor comprove seu direito e busque a satisfação do crédito de forma legal e segura. Temos também a ação pauliana,
que é um meio de defesa dos credores utilizando quando o devedor ele transfere ou vende seus bens com a intenção de evitar o pagamento dessa dívida, prejudicando assim os credores. Seu objetivo é proteger os credores contra fraudes e garantir que o patrimônio do devedor ele possa ser utilizado para quitar todas as suas obrigações. Quando o judiciário ele reconhece a existência dessa fraude contra os credores, o principal efeito jurídico é a ineficácia ou anulação do negócio, em relação aos credores prejudicados. Com isso, o bem transferido ele volta a responder pelas dívidas do devedor. Assim, o reconhecimento da fraude ele busca assegurar que os credores eles possam receber aquilo que lhes é devido.